Olá, estudantes! Tudo bem? Hoje, para a nossa aula de inglês, nós vamos trabalhar com profissões e também faremos produção de textos curtos. Então, vamos produzir textos, hein? Mas antes disso, eu quero me apresentar. Meu nome é Daniela e eu sou a sua professora de inglês. E junto comigo hoje está a Jéssica. Hi, Jéssica! E nós vamos trabalhar com vocês então. Estão preparados? Atenção! Quando a gente fala sobre profissão, vem na sua cabeça qual profissão que você mais gosta? Já pensou sobre isso? Se você ainda não sabe que profissão, vamos descobrir juntos hoje? Olha só! E também vamos produzir um texto de inglês juntos, então prestem bastante atenção. Vamos começar? Let's start our English class now. Atenção! Nós temos o primeiro texto, observem a imagem desse texto. Quick fact about Marta. Nós vamos falar da Marta. A Marta é essa profissional. Que profissão será que ela tem? Vamos ler o texto. Name, Marta. Occupation, soccer player, athlete. Date of birth, February 19, 1986. Age, 32. Place of birth, Dois Riachos, Brasil. Full name, Marta Vieira da Silva. Nickname, Pelé de Saias. Só que pelo nickname a gente já consegue começar a pensar qual é a profissão dela, né? Então vamos ver. Nós temos um exercício para nós vermos o que nós conseguimos entender de todo esse texto. What is Marta's occupation? Qual é a ocupação da Marta? Qual é a profissão dela? Soccer player or occupation? Atenção! Letter B. How old is Marta? Qual é a idade dela? 32? 19? E letter C. What is Marta's nickname? Qual é o apelido da Marta? Marta Vieira da Silva ou Pelé de Saias? Um tempinho para vocês fazerem o exercício. Conseguiu fazer o seu exercício? Vamos conferir juntos? Então, quais eram as perguntas? Qual é a profissão da Marta? Quantos anos a Marta tem? E qual é o apelido da Marta?
Vejam que a teacher deixou para vocês o texto aqui do lado, aquele texto que eu já havia feito a leitura. Vamos conferir então? Olha só, Martha's occupation is soccer player, jogadora de futebol. How old is Martha? 32, 32 anos é a idade dela. E what is Martha's nickname is Pelé de Saias. Qual é o apelido da Marta? Pelé de Saias. Por quê? Porque ela é muito famosa no futebol e ela é comparada então com um jogador extremamente famoso, mundialmente famoso, que é o Pelé. Agora vamos falar um pouquinho das profissões, das occupations. Lembra a Marta? Qual era a occupation dela? Olha novamente aí no seu caderno. Então, soccer player. Aqui a teacher trouxe para vocês outras profissões. Vamos prestar atenção na hora da leitura da teacher e vocês vão também copiar no caderno de vocês. Então, a primeira, mechanic, o mecânico, magician, o mágico, singer, a cantora ou o cantor, e doctor, o médico ou a médica. Um tempinho para vocês copiarem as occupations. Conseguiu copiar as occupations? Nós vamos fazer uma listinha hoje, ok? Repetindo. Mechanic, magician, singer and doctor. Agora nós vamos para as outras profissões. Cook, cozinheiro. Nurse, a enfermeira. Vet, o veterinário. E farmer, o fazendeiro. Então, mais um tempo para vocês copiarem essas outras 4 profissões.
Vamos conferir? Você está copiando direitinho, está prestando atenção em todas as letrinhas para não confundir e não errar depois? Então vamos lá. Cook, nurse, vet e farmer. Lembrando, a nossa aula de hoje, além de nós aprendermos as profissões, nós também vamos produzir pequenos textos. Lembram disso? Então agora nós vamos para mais um texto, mais uma leitura de compreensão. Listen the teacher. Escutem a teacher. Susan is a student. She is at school and her teacher says she has the flu. She calls Susan's mother, who is a secretary. Susan's mother takes Susan to the hospital to see the doctor. Vocês perceberam que a teacher falou aqui várias profissões nesse texto? Mas, teacher, eu não consegui entender tudo que o texto está dizendo. Não se preocupe, o importante é nós reconhecermos aquelas palavrinhas que nós acabamos de ver. Então, vamos descobrir nesse texto com vocês novamente what occupations are there in the text. Quais são as profissões, então, que a teacher falou aqui no texto? Procure todas elas. B. Is Susan sick? A Susan está doente? Olha lá o desenhinho, olha, ela está com um paninho ali no rosto. O que será que está acontecendo? Letra C. Is Susan's mother a doctor? Olha, acho que tem ajuda aqui para a pergunta da letrinha A. Presta bastante atenção e faz os exercícios. E aí, você conseguiu responder o seu exercício? Vamos conferir juntos? What occupations are there in the text? Quais eram as profissões que nós tínhamos no texto? Student, teacher, secretary and doctor. Student é estudante, aluno, também é uma ocupação. Is Susan sick? Yes, she is. Sim, Susan está com gripe. She has the flu. Flu, gripe. Is Susan's mom a doctor? No, she isn't. She is a secretary. A mãe da Susan, a secretária, levou a Susan para o doctor, né? Para o hospital, para ela ver um médico, porque ela estava doente. Vamos a mais exercícios? Write the names of the occupations. Lembra aquela listinha que você acabou de copiar lá no comecinho da aula? Então, agora você vai olhar os desenhos e vai anotar embaixo de cada um deles qual é a profissão.
Let's check the answers. Vamos conferir? Então, a primeira profissão, o que você colocou aí no seu caderno? É a nurse, a enfermeira. Segunda, singer, cantor. Terceira, magician, um mágico. E a quarta, mechanic, o mecânico. Acertou aí no seu caderno? Viu como é importante a gente copiar todas as palavrinhas com bastante detalhe para não errar? Nós temos muitas palavras no inglês que são bem parecidas com o português, né? Então, bastante atenção. Mais um exercício. Complete the sentences. Nós vamos completar as frases. He is a, ele é um. Qual é a profissão dele? Observe bem o desenho. Letra B. She is a, qual é a profissão dela? Observe aqui o desenho e anote a profissão correta e já já nós vamos conferir. Vamos conferir? Conseguiu achar as profissões? Então, olha lá. He is a cook and she is a vet. Então, nós temos um cozinheiro e uma veterinária. Mais um exercício nesse mesmo formato. She is a, observem o desenho, qual é a profissão dela? E he is a, observe o outro desenho aqui para você identificar qual é a profissão. Vamos conferir? Conseguiu identificar essas profissões? Então, olha só. She is a doctor. Ela é uma médica. Percebeu? Tanto no feminino quanto no masculino, a gente escreve do mesmo jeito. He is a farmer. Ele é um fazendeiro. A mesma coisa. Se fôssemos falar de uma fazendeira, também usaríamos a palavrinha farmer, ok? Então, chegamos na nossa atividade agora, que nós vamos chamar de mão na massa. Nós vamos, então, produzir um texto. Lembra que esse era um dos nossos conteúdos? Então, olha só. Você vai produzir uma ficha técnica de alguém que você goste, que você admire, ou pode ser até mesmo a sua ficha técnica. Nós vamos seguir o exemplo desse texto da jogadora Marta, mas nós vamos completar sobre aquela pessoa ou sobre você mesmo. Então, por isso que é importante você decidir quem é que vai ser a pessoa de quem você vai falar. Então, observe o seu texto.
ele precisa conter a palavrinha name, e aí você vai colocar aí o nome da pessoa que você escolheu. Então vamos pensar aqui na teacher Daniela. Name, Daniela. Substituo Marta, que está aqui como exemplo, para outro nome. Occupation. E aí, qual é a minha profissão? Teacher. Mas teacher é a pessoa que eu peguei, eu não sei como é a profissão dela em inglês. A gente pode ou procurar em um dicionário, pedir ajuda para alguém, ou você pode deixar até mesmo aí em português e depois ver se nas próximas aulas nós não vamos falar sobre essa profissão. Date of birth, a data de nascimento. Aqui estava February 90, aqui é a data do nascimento da Marta, vocês vão colocar a data de nascimento da pessoa que vocês vão escolher. A idade é opcional, vocês podem colocar a idade aí da pessoa. Place of birth, onde essa pessoa nasceu. Observem, a Marta nasceu em 2 Riachos. Phone name, qual é o nome completo dela? Só Marta, tá faltando alguma coisa, ela precisa de um sobrenome. No caso da Marta, Marta Vieira da Silva. Então você precisa saber qual é o nome completo da pessoa de quem você vai fazer a ficha. E por último, nickname. Nickname é o apelido. Como essa pessoa é chamada costumeiramente? Por exemplo, eu sou chamada de Teacher Dani. Então, só Dani poderia ser o meu nickname, mas na escola os alunos me chamam de Teacher Dani, ok? Então, vocês vão produzir um texto semelhante a esse. E depois vocês vão entregar para o professor de vocês, para ele conferir, para ele vistar, para ver se está tudo certo, a atividade que vocês fizeram, ok? Então, não esqueçam, vocês precisam produzir uma ficha técnica igualzinha a essa que nós temos aqui. Escolha quem vai ser o seu personagem para você produzir o seu texto, ok, pessoal? A nossa aula de hoje, então, nós aprendemos sobre as profissões e finalizamos produzindo, então, o nosso texto, que nada mais é do que uma ficha técnica simples, fácil, igual ao texto que a teacher trouxe para vocês na aula, ok? Então, pessoal, nós ficamos por aqui e até a próxima aula.